Fala pessoal, vim aqui hoje para resolver a prova que teve domingo lá de Cabedelo para a Câmara Legislativa, nível fundamental. Teve a prova com 10 questõezinhas de matemática básica e vou resolver aqui para vocês, tá bom? Primeira questão, no caso a 21ª da prova, é o seguinte: 6,2 metro cúbico equivale a... Então a gente sabe que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. E aí 6,2 metro cúbico equivale a X litros. A gente faz aí a famosa regra de 3. Tá? Quem tem caixa d'água em casa, às vezes sabe que uma caixa d'água de 1000 litros é a de 1 metro cúbico. Enfim. E a gente faz aqui meio pelos extremos. E com isso, a gente vai ter aqui o resultado de 1 metro cúbico vezes X é igual a 6,2 metro cúbico vezes 1000 litros. Eu estou usando unidade para você entender, não é obrigado a usar, porque você já fez a regra de 3, o resultado já sai com a unidade correta, tá? Então bastava fazer essa multiplicação que já seria o resultado. Mas para vocês entenderem melhor de onde vem a unidade, vou deixar aqui para vocês. Então vai ficar 6,2 vezes 1000, já vou colocar aqui 6,2 vezes 1000. Aí quem não sabe aí já fica sabendo essa regrinha, né? Cada vez que você multiplica aqui por 10, 100 ou 1000, você vai simplesmente andar uma casa para a direita. Então aqui, ó, 1, 2, 3 zeros, você vai andar 1, 2, 3 casas e sua vírgula vai ficar aqui. Aí eu te pergunto que número é esse? Esse número é o 6.200. Então a resposta é 6.200. Quem tiver dúvida com unidade, aqui eu tenho metro cúbico vezes litro, só que aqui esse 1 metro cúbico eu passo ele dividindo e aí eu corto metro cúbico com metro cúbico e eu vou ter aqui a resposta de 6.200 litros. Letra D, primeira questão. Uma forma de fazer, tá? Posso fazer outra depois, caso queiram. Voltando aqui para fazer a segunda questão. Vamos lá, questão 22, o valor numérico da expressão algébrica. Aí tem aqui uma expressão algébrica com 2x ao cubo, menos 5x, menos 2 sobre x. Para x igual a menos 2, ou seja, você vai substituir, onde tem x, você vai colocar aqui menos 2 ao cubo, menos 5x, no caso o x é menos 2, né? Então vezes menos 5 vezes menos 2 dividido aqui por menos 2. Acho que essa questão aqui, a grande pegadinha da prova era em relação a esse menos 2 ao cubo, na matemática. Porque tem que saber o jogo de sinal, né? Você vai ficar aqui com 2 que multiplica. Menos 2 ao cubo, tem que saber que é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. E a gente tem aqui, ó, menos com menos, mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, essa foi a conta que eu acho que muita gente tem que ficar ligado, porque tira você da concorrência aí. Então tem essa situação, então vai ficar menos 8, mais 5 vezes 2 é 10, menos 2 sobre menos 2. Então a gente tem essa situação aqui, e aí fazendo a continuação, eu vou ter menos 16, mais 10, menos 2, sobre menos 2. Vou ficar como aqui? Vou ficar com menos 6, menos 2, menos 8 sobre menos 2, que é igual a mais 4. Então, teria aqui 1 mais 4, essa é a resposta da segunda questão, questão 22 de matemática, da prova de Cabedelo. Pessoal, vamos fazer agora a questão número 23. A decomposição do número 360 em fatores primos é decomposição em fatores primos. Você vai fazer dessa forma, vai fazer aquela divisãozinha famosa que a gente faz na fatoração. Então você vem aqui e vai dividir por 2, porque é um número par, vai dar 180, continua sendo número par, você vai dividir por 2, aqui eu vou ter o 90, vai dividir por 2, aqui você vai ter um 45, e aí 45 não dá por 2, é ímpar, mas dá por 3 e vai dar 15, tá certo? 45 por 3, você vai ter aqui esse resultado
de 15. Depois 3, que vai dar 5, e depois 5, e aqui você vai finalizar com 1. Então você vai ter aqui o seguinte, você vai ter 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5. Essa é a letra E da prova, questão 23. Pessoal, vamos lá para a questão número 24 da prova de Cabedelo. Então, numa eleição com 12 mil habitantes, um candidato a vereador obteve 1,25% dos votos. O número de votos que esse candidato obteve foi... Então, minha dica é o seguinte. Você vai montar assim, ó. Você quer saber quanto é 1,25% de 12 mil. Então é assim que eu faço todas as minhas porcentagens. Acho mais legal do que a regra de 3. Mas também pode fazer a sua regra de 3, que vai ser 12 mil, 100%. E aí você coloca aqui 1,25 e coloca aqui x. Multiplica aqui também sai o resultado. Eu prefiro fazer assim. Basicamente você vai colocar 1,25%, você escreve assim, certo? O de é justamente a multiplicação e aqui o 12 mil é justamente o total. E aí a gente vai ter a seguinte situação aqui, a gente vai poder cortar esses zeros com esses zeros aqui e vai ficar uma conta de multiplicação simples que é 1,25 vezes 120. Essa conta, vou fazer aqui no cantinho, a gente pode fazer assim, 120 vezes 1,25, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 1, 5 mais 1, 6, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. E a gente vai ter aqui 0, 0, 0. Aqui sobe 1, né? 6 mais 4 dá 10, sobe 1. 2 com 2, 4 mais 1, 5. 100, dá um número aqui na ordem, né? E aí falta só acertar a vírgula. A dica é muito importante. Conta quantas casas decimais tem aqui. 2 casas decimais, então você conta 2 e aí bota a sua vírgula. Resposta da questão 150 para a questão número 24. Ok? Mais uma questãozinha para vocês, questão 25. Na bula de um frasco de simeticona com 15 ml, eu sempre coloco as informações importantes assim no papel separado para fazer a conta e não ficar voltando para o enunciado. De um determinado laboratório, é informado que cada ml, ou seja, 1 ml, corresponde a 12 gotas. Então você vem aqui e coloca 1 ml corresponde a 12 gotas. Se o médico receitou para um paciente 10 gotas, 3 vezes ao dia, então ele receitou 10 gotas 3 vezes ao dia, deixa eu colocar assim, então vou só sublinhar aqui 10 gotas 3 vezes ao dia, um frasco desse medicamento será suficiente para exatamente. Tá bom, então o que a gente tem que fazer aqui primeiro? Ele 10 gotas 3 vezes ao dia. Então ele recomendou um total de 30 gotas. Então ele recomendou 30 gotas, que são por dia, né? Então o que eu tenho que fazer é saber quantas gotas eu tenho com 15 ml. Então eu posso colocar aqui 15 ml. São quantas gotas? Quando eu faço isso, multiplico aqui meio pelos extremos e aí eu vou ter a seguinte resposta: x igual a 15 vezes 12, e aí 15 vezes 12 vai dar, deixa eu ver, 180, tá? 15 vezes 12, 5, 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 1, 1. Vou ter aqui um 180, e aí eu vou ter x igual a 180 gotas. É o que eu vou ter num frasco desse. E aí, esse frasco dá para quantos dias? Poxa, eu posso pegar aqui os 180 gotas e dividir por 30 gotas. Afinal, são 30 gotas por dia.
Então eu pego o total, divido por 30 e vou ter aqui a minha resposta. Corta 0 com 0, 18 por 3 dá 6 dias, tá certo? Então mais uma questãozinha para vocês. Continuar aqui, questão número 26. Uma escola de ensino fundamental e médio tem um total de 690 alunos. Né? Fundamental e médio tem 690 alunos. Deixa eu melhorar esse S aqui. Sabe-se que o número de alunos do ensino fundamental é o dobro do número de alunos do ensino médio. Então, o número de alunos do ensino fundamental é o dobro do aluno do ensino médio, aumentando mais 30 alunos. Então, fundamental igual a 2m mais 30. Nessas condições, o número de alunos matriculados no ensino fundamental e no ensino médio, então ele quer que você ache aqui, respectivamente, que é o maior cuidado que tem que ter, ele quer primeiro o fundamental e depois o médio. O que é que você vai fazer? Você vai fazer assim, tá? Você vai fazer 690 alunos é a mesma coisa que é o total, né? Então, fundamental mais médio é igual a 690 alunos. Então, galerinha, se fundamental mais médio dá um total de 690 alunos, você vai pegar aqui onde tem o fundamental, você pode pegar essa informação aqui, que é a mesma coisa que fundamental, né? E substituir nesse valor de f. Então, onde tem fundamental, você vai colocar aqui 2m mais 30. 2m mais 30. Mais m igual a 690. Então, você vai ter aqui o seguinte. 3m mais 30 igual a 690. 3m é igual a 690 menos 30. 3m é igual a 660. Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui, né? M vai ser igual a 660 dividido por 3, né? Que vai ser igual a 220. M é igual a 660 dividido por 3, que é igual a 220. Então já achei aqui o médio. Já dava para marcar a letra C, mas tem duas formas de você achar o fundamental. Você pode fazer o que falta para 690, né? 690 menos 220, que é o médio, vai dar o fundamental. Então aqui você vai ter 470. Essa é uma forma de fazer. Outra forma é substituir aqui o m na equação, em qualquer parte da equação aqui. Por exemplo, outro exemplo, tá? Uma resolução auxiliar. F pode ser igual a 2 vezes 220 mais 30, e f vai ser igual a 470. Deixa eu ver se ficou na frente aqui. Não, ficou na frente da câmera não. Que bom. Então, mais uma questãozinha para vocês. Agora vamos para a questão número 27. É uma questão sobre unidades, né? Então ele pede aqui o seguinte: o volume de uma caixa d'água retangular, cujas dimensões são dadas na figura abaixo é. Então tem uma caixa d'água retangular, 2,5 aqui, 180 aqui, 2 aqui. Pegadinha unidade. Eu estou vendo que as respostas estão todas em metro cúbico, né? Então deixa eu mostrar para vocês aqui. As respostas todas em metro cúbico. Então o que a gente vai fazer é nada mais, nada menos do que transformar tudo para metro cúbico. Então eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui só uma unidade para converter, que é 180 centímetros. Essa unidade, o que a gente pode fazer, tá? Você pode fazer assim, ó. Pode fazer 1 metro, são 100 centímetros. E aí x vão ser 180. Então aqui você vai conseguir, por regra de 3, descobrir. Uma outra forma de você descobrir é, se você sabe, eu chamo de calculadora, que é a calculadorazinha que tem aqui quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro e centímetro e milímetro, né? Se você sabe isso aqui decorado, ajuda bastante, porque o que você está fazendo é o seguinte: você está saindo de centímetro para metro.
Então você está voltando duas casas, não precisa multiplicar nem dividir nada, você vai voltar a vírgula duas casas. Então se o número é 180, você voltando duas casas, você vai estar aqui com 1,8 metros. Eu acho muito mais simples você fazer essa operação sem fazer nenhum tipo de cálculo, só andando a vírgula. Mas aqui você também consegue, né? Você faz a multiplicação, você vai ter aqui o seguinte, x vai ser igual a 180 por 100. Nesse caso, também só voltar a vírgula duas vezes, vai ficar 1,8 metros. Depois que você faz isso, você vai só precisar agora fazer a multiplicação, que é 2 vezes 2,5 vezes 1,8. Eu botei na ordem que mais me convém aqui, porque é mais fácil fazer essa multiplicação. Aqui eu já sei que fica 5, e aqui eu vou ter 5 vezes 1,8. Se quiser fazer a conta, faz. Se não quiser, é o seguinte, porque 5 vezes 2 é 10, né? Então é um valor próximo de 10, um pouco abaixo. Mas se quiser fazer a conta, você pode fazer aqui por segurança. 5 vezes 8 é 40, sobe 1, 5 vezes 1, 5, mais, deixa eu diminuir aqui a câmera, 5, um momentinho aqui, tá? Então você pode também fazer essa conta assim, e aqui sobe 4, 5 vezes 1, 5, mais 4, 9. Então eu tenho aqui o nosso amigo 9,0. E aí a gente tem 9 metros cúbicos. Mais uma para vocês aí. E aí, pessoal, vamos fazer aqui as 3 últimas questões da prova para cabedelo aí. 28ª questão, ela é uma questão de regra de 3. E aí a gente vai fazer ela. Tem a questão de direta, inversa e a regra de 3 composta. Então tem aqui na secretaria da prefeitura 5 assistentes. Então eu tenho aqui 5 assistentes trabalhando em um mesmo ritmo, atendem 20 pessoas em 3 horas. Como é que eu faço esse tipo de questão? Vou explicar direitinho uma técnica que eu faço, que eu tenho certeza que muita gente não conhece e é muito mais fácil do que ficar se perguntando se é direto, se é inverso e tudo mais. Se 2 desses assistentes administrativos se aposentarem, então a primeira situação na regra de 3 a gente coloca aqui, né? Aqui são assistentes, são 5, 3 horas, 20 pessoas. Depois vai ter 2 aposentados, então eu vou ter 3 aqui, tá? É um erro de prova, muita gente coloca 2, tá errado, perde a questão. Trabalhando no mesmo ritmo, então, cadê? Quanto tempo será necessário? Quanto tempo será necessário? Ele está perguntando horas. Para que os assistentes restantes, trabalhando nesse mesmo ritmo, atendam 50 pessoas. Então, olha só, coloca aqui, e aqui você vai ter aqui a montagem. Eu coloquei pessoas para o lado de lá, porque na minha técnica de fazer, minha não, né? Já aprendi essa técnica com algum professor de matemática no YouTube, e eu recomendo muito. Depois que eu vi vários vídeos e vi essa forma de fazer, não faço de outra forma. Acho que é muito mais fácil, não precisa ficar se perguntando muita coisa, só seguir os passos. Então, você divide produção, olha só, e produto. Sabemos aqui que assistentes e horas é tudo que está envolvido para poder realizar aquela atividade. Pessoas é como se fosse o objetivo final, então a gente considera como produto. Então a técnica é essa, divide produção e produto, dividir, passei a linha aí. Nesse caso, o assistente é produção, hora é produção. Se fossem outras informações, por exemplo, se fossem máquinas, produção. Agora, o que você produz é produto. Então, para fazer uma casa, o produto é uma casa. Para fazer uma parede, o produto é uma parede. Então, divida aí os dois. Depois que você divide, você faz assim, ó. Você multiplica 5 vezes 3, multiplica cruzado, vezes 50. Você vem aqui e coloca 5 vezes 3 vezes 50 igual a multiplica cruzado 3 vezes x vezes 20. 3 vezes x vezes 20. Quando tu faz isso, já sai o resultado direto, tá? Não importa o que você quer. Com esse procedimento, com essa montagem aqui, não importa onde esteja o x, não tem muito o que pensar. Professor, mas se tiver várias informações, não interessa. Dividir produção e produto sai do mesmo jeito. Então aqui você vai ter o seguinte. 5 vezes 3 vezes 50. Vou fazer logo o seguinte. 5 vezes 50. 5 vezes 50. A gente vai ter aqui 250. 250 vezes 3 são 750. Então eu vou ter 750, tá? Na dúvida você faz aqui, tá? 0, 15,
e aqui tem 750, igual a 60x. Quando você passa o 60 que está multiplicando, você passa dividindo, e aí pode cortar aqui, vai ficar 75 por 6. 75 por 6 vai dar 1, e aqui vai dar 6, desceu 1, né? E aqui vai ter um 5 para descer, você pode descer ele tranquilo. Aqui vai dar 12, no caso 2, né? Aqui vai dar 12, e aqui vai dar 3. Não tem mais o que descer, você coloca um 0, coloca vírgula aqui e 5. 12,5. Se marcar 12 horas e 50 minutos está errado, porque aqui são 12 horas e meia. 12 horas e meia são 12 horas e 30 minutos. 12,5 horas. Muito cuidado nessa questão de conversão de hora para minuto. 12,5 horas são 12 horas e 30 minutos. Meia hora. Tá bom? Qualquer dúvida que tiver, você pode fazer regra de 3 aí, né? E consegue fazer também essa. Bem, vamos para a questão número 28 aqui. 29, desculpa, que é o seguinte. Em um campeonato de ciclismo, o percurso consiste em 15 voltas. Então tem aqui 15 em uma pista circular de 15 voltas. Em uma pista circular de raio 50 metros. Nessas condições, sabendo que π é igual a 3,14, a distância total percorrida por cada ciclista para concluir o percurso é. Então ele tem um percurso circular, né? E o comprimento do círculo a gente sabe que é 2πr. Tinha que saber na prova essa fórmula. Só que aí ele não vai dar só uma volta. Isso aqui é uma volta, ele vai dar 15. Então você vai fazer essa conta aqui, que vai ser 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 50. E no final você ainda vai multiplicar isso aqui por 15 voltas. Então você vai ter isso aqui e você vai multiplicar por 15 voltas. Recomendo fazer concurso ainda mais numa ordem mais legal, né? 2 vezes 50, eu já tenho aqui 100. 100 vezes 15 vezes 3,14. Poxa, 100 vezes 15, eu já tenho aqui, né, o 15 com 2 zeros. Nessa multiplicação a gente basta colocar os zeros aqui. E aí que eu tenho 1.500, deixa eu colocar aqui um pouco mais apertado aqui, para poder caber. Mas a conta aqui é simplesmente 1.500 vezes 3,14, né? Ó, você sabe que vai dar um número próximo de 3, né? Então, assim, 1.500 vezes 3 é a mesma coisa que 4.500, né? Então, seria o número próximo disso, né? Então, eu já marcaria aqui 4.710. Concurso a gente não pode perder tempo, mas caso tenha tempo aí, você vai fazer o seguinte, você vai pegar e vai multiplicar 1.500 por 3,14 e aqui você vai ter 0, 0, 0, com 2, 6, 0, 0. Aqui eu falo do tempo, hein? Essa aqui você já estava lendo outra. Se bem que a prova foi bem curta, né? Dava tempo de fazer ela várias vezes. 0, 0, que dá 20, sobe 2. 4 vezes 1, 4, 6. 0, 0, 5, 1. Aqui eu vou ter 0, 0, 15, 3, 4. 4. Então eu tenho 0, 0, 0, 6, 7 e aqui eu tenho 4. 4.000, aí duas casas decimais, bota a vírgula aqui, 4.710 metros, letra C. Ok? Voltando aqui para a última questão. Questão 30 da prova, né? Sabendo que os ângulos dados da figura são adjacentes e complementares, ou seja, a soma dos dois tem que dar 90 graus. O valor de x é simples e direto. Você vem aqui e coloca 2x mais 15 vai ser igual a 90. 3x mais 15 vai ser igual a 90. 3x é igual a 90 menos 15. 3x vai ser igual a 75. X vai ser igual a 75 por 3. E você vai ter aqui um x igual a 25. E com isso a gente
fecha a prova de matemática. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Compartilhe o conteúdo, indica pro pessoal meu canal, a gente vai estar fazendo prova. Pede aí qualquer resolução de prova, de livro, que a gente se diverte aqui, tá bom? Um abraço e fui!